Compartilhar aqui. Habilita aí para eu poder compartilhar. Vou habilitar aqui. Bem, então, pessoal, agora vimos a primeira metade da aula, foi o método Sapevo-M. Então, agora o Miguel vai mostrar os métodos Prometer 1, 2 e 3. Os métodos Prometer, eles são uma família de métodos, são 19, né, Miguel? Se eu não me engano. 19 modelos. São 19 métodos, 19 modelos que compõem uma família que é chamada família Prometer. E aí o Miguel vai mostrar o 1, 2 e o 3. Né? E nessa mesma disciplina que vocês estão fazendo agora, o Miguel fez no ano passado e desenvolveu em Python uma ferramenta que, assim como o Sapevo, só que o Sapevo Web, ele é web, né? Ele está online, você não precisa instalar nada, não precisa baixar nada. O Miguel fez um código lá em Python, gerou um executável que ele vai passar agora na aula para vocês, que a gente coloca lá, insere os dados e o código já gera os resultados para os 3 métodos, para o 1, para o 2 e para o 3. O interessante é que o Miguel fez uma pesquisa que a maioria esmagadora aí dos artigos publicados com o método Prometer só utiliza o Prometer 2. Não sei se pela facilidade, né, do método, não sei por quê, mas a maioria dos artigos publicados trabalham com o Prometer 2. Né? O Gaia, você sabe se o Gaia calcula o 1, 2 e o 3, ou Miguel? 1, 2 e o 5, porque o 5 trabalha com otimização, né? O Gaia trabalha com 1, 2 e 5, o Gaia. O 3 não. Porque ele pega o dado do 2, a ordenação, e aí ele atribui restrições. Aí ele faz por uma programação linear para tentar chegar num resultado ótimo. Né? O Gaia não trabalha com 3. Não. Tá, entendi. Bem, então o interessante é que esse código que o Miguel fez, ele já dá o resultado dos 3 métodos, o que é incomum, né? Você vê que a maioria dos artigos só utiliza o Prometer 2, e aí a gente já tem uma ferramenta que calcula já os resultados do 1, 2 e 3. Então, quer dizer, dá para fazer artigos muito bons usando esses 3 métodos, né? Mas, na verdade, o meu foco não é esse. O meu foco é que vocês entendam o método Prometer Sapevo, que o Miguel está desenvolvendo, que ele vai dar uma outra aula. Né? Só que, para entender o Prometer Sapevo, vocês têm que entender o Sapevo, que eu acabei de falar, e tem que entender o Prometer, que o Miguel vai falar agora. E aí, compondo esses dois, vocês vão entender qual é a proposta do Prometer Sapevo. Tá? Então, vou botar aqui. Vai lá, Miguel. Segue teu barco aí. Então, primeiramente, bom dia, né? A maioria que já me conhece, eu estava na última aula. E é interessante falar que nós vimos agora pela manhã, está todo mundo vendo minha tela, né? É interessante falar que, agora, primeiramente, a gente viu o método Sapevo, que ele trabalha ali muito com a questão de subjetividade, critérios qualitativos. E agora a gente vai ver o totalmente oposto, que trabalha só com dados quantitativos. Assim, basicamente no seu modelo tradicional, né, que é o que eu vou apresentar aqui hoje. O método Prometer é um método destinado a avaliações qualitativas. Então, aqui é a minha apresentação, já fiz semana passada. Então, o que é o Prometer? Né? Ele é o Preference Rank Organization Method for Enrichment Evaluation, introduzido, né, proposto ali pelo Brans, o Vank e o Mariscal em 84. Ele já é um método um pouco antigo, né? E é um método de subordinação que tem por objetivo garantir ao decisor a ordenação de um conjunto de alternativas ou ações sendo avaliadas segundo critérios considerados pelo decisor. Então, é aquela conversa que a gente teve semana passada. Eu tenho métodos de seleção, ordenação e classificação. O Prometer, ele pega as alternativas e, pelo seu algoritmo, sua estrutura axiomática, ele ordena elas, da mais favorável até a menos favorável. Então, o objetivo aqui hoje é nós entendermos como funciona essa parte axiomática,
que ele pega as alternativas ali com N tipos de critérios, N tipo de grandeza, e consegue converter elas e obter essa ordenação, esse ranking, né, de alternativas. E aí, uma característica interessante dos métodos de ordenação é o quê? Não necessariamente ele vai te dar em qualquer modelo de análise, ele vai te gerar um valor global da seguinte forma, esse aqui é o melhor, ou esse aqui é o mais favorável. Ele pode, além disso, ele pode gerar o resultado de preferência, né, obviamente, que é identificando se um é preferível ao outro, no caso, um par de alternativas, mas ele também pode gerar resultados de indiferença ou resultados de incomparabilidade. Esse daqui é até uma relação interessante, não são todos os métodos que trabalham. A indiferença e a preferência ela é mais comum na maioria dos métodos, mas a incomparabilidade ela é mais restrita. E aí nós vamos entender como ela funciona e quais são os casos que ela apareceria. Podendo gerar ordenações do tipo total ou parcial, como eu expliquei semana passada. A total é quando, dentro de um conjunto, considerando aqui A, B, C, D, A seria preferível a todas as outras alternativas. Então, A seria preferível de forma total ao conjunto. Entretanto, pode ser também variações de preferência parcial, onde ela é parcialmente preferível a parte daquele conjunto, né? Ela só é preferível, no caso aqui, a B e a C, e ela se tornando diferente. Se caso aqui também fosse incomparável, ela também manteria a relação de preferência parcial. Então, esses aqui são dois pontos, porque eles influenciam na forma de avaliação dos resultados, e a gente vai ver isso com uma forma mais clara quando gerarmos os dados lá e executar. Então, o Prometer, ele trabalha com algumas etapas de avaliação, né? Conforme apresenta o SAPEV, ele trabalha ali avaliando alternativas, depois os critérios, separadamente, o Prometer também. Então, a primeira coisa é a criação da matriz, né? Critérios alternativos, a matriz de avaliação, onde eu vou trabalhar ali identificando as grandezas de cada alternativa e os critérios. E as grandezas dentro dos critérios, obviamente. E aí, eu vou para uma comparação entre as alternativas, maximizando ou minimizando. E a gente vai entender como funciona essa maximização, essa minimização, né? Por se tratar de valores quantitativos, é necessário trabalhar com essa diferença. Normalização dos valores por funções de preferência. O que é isso? O que eu estou querendo traduzir com essa normalização? Imagine que você, lá pegando o exemplo do carro, você vai avaliar o desempenho dele, aí você vai avaliar, vamos pegar aí o critério conforto, considerando o número de itens. Como é que eu consigo avaliar grandezas totalmente distintas dentro de uma função de agregação? Ou ainda se eu acrescentar o custo, que sempre é muito relevante. Como é que eu vou avaliar lá um custo de 40 mil com um desempenho de, não sei, 10 km por litro? Como é que eu pario isso? Então, é por isso que a gente vai trabalhar com esse conceito de normalização. A aplicação dos pesos para cada critério, né? É necessário apresentar uma grandeza. No caso que a gente ainda trabalha com valores cardinais, só faz o input ali de forma direta. Depois a gente trabalha com a média dos graus obtidos, que é caracterizado pelo índice global. No contexto avaliado, qual alternativa foi mais favorável à outra, né? Considerando todos os critérios, todo o contexto. E aí finaliza com a obtenção dos fluxos de importância, que é por meio desses fluxos que a gente faz a nossa análise de resultados. Então, primeiramente, eu vou ter uma matriz, né? Aqui no caso trabalhando, só um exemplo, né? Cada etapa que eu vou trabalhar com exemplos distintos, só para a gente entender como funciona. Então, isso é comum, a maioria dos métodos de avaliação, de tomar de decisão, né? Então, sempre quando você for trabalhar um estudo de caso, alguma coisa, a gente sempre faz a apresentação dessa matriz. Ela é o quê? A matriz que eu tenho o conjunto de alternativas e o meu conjunto de critérios. Como aqui eu trabalho com valores quantitativos, valores numéricos, basicamente, cada valor aqui da minha célula, no caso A1, A2, A3, etc., vai identificar o quanto essa alternativa tem de importância ou de grandeza numérica dentro desse critério. E aí eu faço isso para todos. E aí começa a parte axiomática do Prometer, né? Qual que é o
o primeiro diferencial dele. Para cada critério, eu vou realizar uma avaliação de comparação entre as alternativas. Então, para cada critério, eu gero uma matriz alternativa a alternativa. E aí, para cada critério, eu vou identificar se eu quero maximizá-lo ou se eu quero minimizá-lo. O que eu quero dizer com isso? Critério custo. O que é o critério custo? Quanto menor o valor, mais favorável. Então, o critério custo, ele é um critério de minimização. Critério qualidade ou critério performance, desempenho, ele é um critério de maximização. Quanto maior o desempenho, ou pegando o exemplo do carro lá, quanto mais quilômetros por litro ele fizer, mais favorável é para mim. E aí nós temos uma diferença na equação. Qual é essa diferença? Para cada critério de maximização, eu vou obter uma grandeza da minha alternativa de avaliação, A1, por exemplo, menos a minha alternativa de comparação, que seria A2. Aí, mesma coisa, eu vou fazer A1 menos A2, A1 menos A3, A1 menos A4, A1 menos A5. Beleza? Qual é a diferença para a minimização? Eu vou pegar o meu valor de comparação e subtrair do meu valor de avaliação. E aí vai ser sempre o contrário. Quando eu for avaliar A1, os valores obtidos aqui, quando eu quero minimizar, sempre serão A2 menos A1, A3 menos A1, A4 menos A1, A5 menos A1. E aí eu vou obter essas diferenças fazendo uma matriz de diferença para cada critério. E aí eu chego no assunto de normalização. Assim, eu vou passar pelo método exetado, depois a gente vem destrinchando, fazendo os cálculos. Dependendo do tempo, eu vou fazer ele até na mão ali no Excel, dá para fazer rapidinho, para vocês verem como funciona. Então, como eu normalizo esses valores? É claro, eu tenho 6 tipos de funções. Essas funções elas são baseadas em um modelo de normalização. Atualmente, nós temos 4 modelos de normalização, e essas 6 funções são baseadas em um modelo específico. Que, se vocês analisarem, vocês vão ver que é bem parecido com o modelo lá do max, o max menos o min, lá do Sapego, né? Que é o x menos o mínimo, máximo menos o mínimo. É bem parecido, mas em sentido de equação. Né? E aí o Brans, em 86, ele propôs 6 tipos de funções que podem auxiliar nessa avaliação. E o que essas 6 tipos de funções te traduzem? Primeiramente, eu tenho o critério verdadeiro, quase critério, semi-critério, pseudo-critério com variação discreta, pseudo-critério com variação linear e a gaussiana. O que cada uma diz, né, como resultado? Vamos supor que a determinada diferença seja maior que zero. A partir da hora que eu tenho qualquer diferença acima de zero, ela já me dá uma preferência estrita. Então, minha normalização já é igualada a 1. A partir da hora que ela é um valor menor, né, que zero, obviamente, quando ele dependente da distância, da grandeza, ele já me traduz que ela não tem uma preferência em relação àquela outra alternativa. E é para isso que eu faço a normalização. Só que isso aqui é um modelo muito comum. Aí nós vamos para quase critério. O que é quase critério que me faz? Eu posso indicar um valor Q de indiferença. Ou seja, até que qualquer diferença até o meu valor de Q, elas me indicam uma relação de indiferença entre duas alternativas. Eu não indico uma preferência. Então, se você vai comprar o exemplo do carro lá, você tem um carro que custa 40 mil e o outro 43, e eu falo, para mim, qualquer modelo que até 3 mil não tem diferença, que seria uma limiar de indiferença, elas obtêm um grau de preferência zero entre si. Como é que é representado aqui? A partir da hora que eu tenho uma diferença acima de 3 mil, ela obteria 1. Então, a preferência estrita. Aí eu vou para semi-critério. Semi-critério já trabalha com a limiar de preferência. E qual que é a diferença? Pegando ainda o exemplo do carro. Você tem um carro de 40 mil e um de 42. Só que para você, eu vou dizer que, para mim,
eu só vou ter uma preferência estrita em determinado veículo quando ele tem uma diferença de 5.000, acima de 5.000. Então, o meu P, que seria 5.000, ele vai fazer a seguinte avaliação. 40.000 de um carro menos 42 do outro daria 2.000. Então, eu vou pegar o meu valor de preferência, o meu valor de diferença, 2.000, que seria o X, e dividir ele pelo meu valor de preferência. Ele vai me dar uma grandeza linear, que vai de 0 até o meu valor de preferência, e vai indicar o quanto aquela alternativa foi preferível à outra, mas não sendo estrita, não atingindo 1. E sim, ela ficaria mais ou menos aqui, em torno ali de 0,4, mais ou menos. E a partir da hora que eu tenho uma diferença acima de 5.000, por exemplo, se eu tivesse um carro de 48 e o outro de 40, o carro de 40.000 tem uma diferença de 8.000 acima do meu valor de preferência e já obteria uma preferência estrita. E aí eu vou para as próximas 3. A pseudo-critério com variação linear, variação discreta, o que ela me indica? Eu vou trabalhar tanto com a limiar de indiferença quanto com a limiar de preferência. Até o meu valor de indiferença é 0, a mesma ideia lá da minha função de quase critério. Acima do meu grau de preferência é 1. Entretanto, independente da grandeza relativa entre Q e P, ela já me indica meio. Então, eu vou ter 3 tipos de valores, 0, meio e 1. São os 3 tipos quando eu trabalho com essa função. Mas aí, eu tenho a função pseudo-critério com variação linear. É quase a mesma lógica. Eu tenho o meu valor de 0 até Q, que, obviamente, qualquer valor acima de Q, abaixo de Q é 0. Qualquer valor acima de P é 1. Entretanto, eu tenho uma variação linear que vai do meu valor de indiferença até o meu valor de preferência. Então, por meio aqui, é o que eu falei, essa equação aqui ela é similar àquela que trabalhamos lá com o Sapiro, da seguinte forma. Independente, se o meu valor x está entre Q e P, eu pego ele, subtraio pelo meu valor de indiferença, divido esse resultado pela preferência menos a diferença. E aí eu vou obter uma relação linear do quanto aquele determinado critério foi cada determinada alternativa foi preferível à outra dentro de um dado critério. E a gente tem a gaussiana, que ela trabalha com a diferença no ponto da curva. A partir da hora, eu vou determinar um valor S, que é essa diferença aqui na curva, e ele vem aqui meio que linearmente, e você consegue atribuir. Ô, Miguel, mas nós temos 6 funções. Qual que eu utilizo? Isso daqui vai muito na relação do seu conjunto de dados de diferença e basicamente é isso. E aqui é onde entra a subjetividade do decisor no método quantitativo. O modelo que você seleciona como forma de normalização influencia diretamente na obtenção dos seus resultados. Agora, assim, não é uma opinião, mas o que eu percebo quando eu leio artigos, tal, vejo aplicações, estudos de casos relacionados ao método Prometê. Nós temos uma aplicação muito grande dessa equação, que é a pseudo-critério com variação linear, dessa função, porque ela permite você atribuir tanto uma relação de indiferença quanto uma relação de preferência. E obter ali uma relação linear de quanto ele foi determinado, foi preferível a outro, né, de uma forma linear. Assim, não é que é obrigação ou que isso acontece, mas percebe-se isso. A maioria dos artigos você trabalha muito, mas não é lei. Qualquer função que você trabalhar, você vai conseguir uma avaliação. Inclusive, eu já fiz aplicações que eu trabalho com critério verdadeiro, que é qualquer valor positivo, ele já me atribui 1, só que isso é muito conforme o seu modelo de critério que você está trabalhando e as diferenças que você obteve ali. Por exemplo, se você tem relações muito próximas, é viável você trabalhar com critério verdadeiro. Ou, por exemplo, você tem um conjunto de avaliações que só uma alternativa ela diferencia das outras, dentro daquele critério. Então, é comum você trabalhar com ele. Só que isso vai muito conforme
a sua estrutura de dados e o tipo do critério que você está trabalhando também. E aí você vai ter os valores normalizados. Então, para cada matriz ali que eu gero lá no início, para cada critério, eu vou obter as diferenças, depois vou normalizá-los. E aí eu vou conseguir avaliar agregar esses critérios, agregar essas matrizes num modelo só e conseguir obter uma relação de preferência. E aí eu tenho que ponderar. Se os critérios, para mim, têm o mesmo grau de importância, atribuo um, está tudo certo. Entretanto, normalmente isso não acontece. Só que no método Prometer, modelo básico ainda, eu trabalho imputando esses pesos de uma forma direta, considerando que a soma dos meus pesos tem que ser igual a 1. E aí aqui eu indico uma relação de grandeza cardinal para cada peso, para cada critério, né? O quão ele quão ele é importante. Ah, mas como é que eu chego nesses valores? No método Prometer que eu estou trabalhando hoje, é atribuído de forma direta, não tem uma relação paritária, binária, etc. Ele trabalha de uma forma direta, só avalia e digo, para mim isso tem que ser 0,2, esse 0,3, 0,4, etc. Entretanto, a soma tem que ser igual a 1. E aí, eu obtenho os resultados, que eles vão indicar a média das minhas matrizes normalizadas e ponderadas. Então, meio que o resultado final, quase o resultado final do Prometer, ele me pega essa matriz aqui. Isso aqui são valores aleatórios, depois a gente vai ver uma aplicação real. E aí, o que eu vou fazer com esses valores? Como é que eu indico isso? No contexto avaliado, A1 teve uma relação de preferência de 0,3 em cima de A2. A1 teve uma relação de preferência de 0,25 em cima de A3, 0,27. Tá, mas o que isso me traduz? Eu não tenho nenhum valor global, assim, valor alto, são todos valores ali relativamente próximos. O que eu faço com esses valores? E aí nós vamos tratar os fluxos de importância. O que são os fluxos? A partir da hora que eu somo essa minha linha aqui, na minha tabela, na minha matriz, né? Eu somo o quê? O qual A1 foi preferível dentro do contexto. Então, eu somo as relações de preferência globais de A1 com A2, A1 com A3, A1 com A4, A1 com A5. O meu resultado vai gerar o que é chamado de fluxo de importância positiva. E indica o quanto A1 dominou no contexto. Quanto maior o meu fluxo, mais favorável é a minha alternativa. Entretanto, só esse fluxo positivo ele não é suficiente para obter um resultado. Aí nós chamamos o fluxo negativo, que ele é uma relação de grandeza de quanto A1 foi dominado pelas outras. E eu vou ver quanto que A2 dominou A1, A3 dominou A1, A4 dominou A1, A5 dominou A1, somo tudo e eu gero o fluxo de importância negativo. E como eu extraio um resultado daí? Quanto maior o meu valor positivo para uma determinada alternativa e menor o meu valor negativo, mais favorável é. Então, se a gente pegar aqui, o maior positivo foi 1,84. Vamos ver se ele foi, que é a alternativa 5. E dentro aqui também, ele foi o menor negativo. Então, nesse contexto, a 5 é o mais favorável. E aí, nós vamos para as 3 extensões do método Prometer. Eu obtenho aqueles fluxos, os dois, né, o positivo e o negativo, e eu vou para as minhas avaliações. Primeira forma de avaliação, que é o método Prometer 1, ele me traz uma avaliação de preferência parcial, onde é possível ter aquelas 3 formas de resultados. A preferência, a indiferença e a incomparabilidade. E aí eu vou trabalhar com esse gráfico aqui para analisar. Vocês lembram que eu falei lá na aula passada? Quando você faz um software, é interessante você trabalhar com a parte gráfica. Por isso, nem todos os métodos, eles te entregam um resultado já ordenado, uma grandeza final. Então, terá métodos que é necessário você trabalhar com gráfico para avaliar. É o caso do Prometer. O Prometer, quando eu faço uma análise só por meio de números, eu não considero esse gráfico, você consegue obter uma relação, mas a partir da hora que eu tenho muitas alternativas, fica um pouco inviável você trabalhar. Por quê?
Como eu reconheço já de cara qual é a alternativa mais favorável? Quando eu tenho o cruzamento, sempre assim, no caso caindo, no caso para a esquerda, né? Porque ela me indica o maior fluxo positivo e o menor fluxo negativo. Automaticamente, quando eu cruzo todas as outras alternativas, ela é a mais favorável, que é a alternativa A5. Quando eu tenho relações de indiferença, caso eu tivesse duas alternativas com o mesmo fluxo positivo e o mesmo fluxo negativo. Ah, isso é bem provável de acontecer? Depende. Depende do seu estudo de caso. São poucos que você obtém, claro, mas acontece. Eu já realizei estudos de casos que tiveram ali relações de indiferença, mas aí ela precisa ter o mesmo fluxo positivo e o mesmo fluxo negativo. E a incomparabilidade? Essa já é um pouco mais comum. Toda vez, por exemplo, vamos pegar A1 e A3. A1 obteve 0,92 de fluxo positivo e A3 0,83. Ok, o fluxo positivo de A1 foi maior. Só que para A1 ser preferível em relação a A3, A1 necessariamente precisaria ter um fluxo negativo menor do que A3. E não, ela tem um fluxo negativo maior que A3. No caso, ela teve 1,56 e aqui 1,44. E o que a Uni traduz nesse gráfico? Toda vez que eu tenho retas paralelas, elas não se cruzam, elas são paralelas, eu tenho essa relação de incomparabilidade. Eu não consigo comparar e obter uma relação de preferência entre essas duas. Tá, mas e se eu não tivesse essa 5 aqui? Como eu avaliaria? Como eu reconheceria? Porque nós temos aqui tanto incomparabilidade aqui, quanto incomparabilidade aqui, que são essa A1 e A3, como nós temos também com A2 e A4 incomparabilidades, tanto aqui quanto aqui. As duas são retas paralelas. E aí nós iríamos para uma segunda forma de avaliação, que é o Prometer 2. Porque foi até comentado no início, o Prometer 2 ele é um dos métodos mais utilizados. Ele, se eu não me engano, tem 78% na Scopus, isso numa pesquisa que eu fiz na Scopus. Na Scopus tem cerca de 1.600, 1.800 artigos só do método Prometer. É claro, existem muitos outros, mas só em base Scopus nós temos cerca de 1.800 artigos no método Prometer. 78% desses artigos são aplicações de Prometer 2. Caramba, é impressionante. Mas por quê? Ele é mais fácil, ele é mais difícil, ele dá uma análise melhor? Percebe-se que é pela clareza dos resultados. De que forma? A extensão Prometer 2 consiste em uma utilização do fluxo líquido de importância. O que é o fluxo líquido? Ele pega o meu fluxo positivo e subtrai meu fluxo negativo para cada alternativa. E aí, ele simplesmente gera esses valores finais e me dá uma reta, já com as grandezas distribuídas ali. Então, quanto maior o meu valor de fluxo líquido, mais favorável é aquela alternativa. Então, quando eu tinha dúvida lá no primeiro, em relação a, se eu não considerasse o A5, né, e em relação ali a A1 e A3, agora eu consigo ter uma análise ali cardinal de quem estaria à frente da outra e ganharia, né, teoricamente, essa preferência pelo método. Mas aí vem aquela ideia, né, na hora de construir uma nova versão, vou trabalhar ali uma nova forma de análise. E se nós trouxéssemos uma outra forma de análise, porque basicamente os três primeiros Prometer, eles trabalham com o mesmo conjunto de dados. A função de agregação é a mesma, o modelo de peso é o mesmo, só muda a forma de análise. Como você manipula os valores de fluxo positivo e negativo. E aí tem o Prometer 3. E o que traz o Prometer 3? Segundo a minha amostra de fluxo líquido, aquele conjunto, né? No caso esse aqui, eu vou obter um valor de erro padrão. O erro padrão ele é o meu desvio padrão dividido pela raiz de n. E aí, eu vou gerar um valor de erro padrão, que ele vai ser somado ao meu fluxo líquido de cada alternativa, ele vai ser somado e ele vai ser subtraído. E aí, eu vou gerar dois pontos dentro de uma escala. E o que esses pontos vão me indicar? Ele vai me gerar um intervalo.
Então, eu não faço mais a avaliação apenas por um ponto, e sim por uma grandeza, por um valor de intervalo, da seguinte forma. A1 não é mais representado só por um valor, e sim por 2, sendo que xa1 é o meu limite inferior e y1 é o meu limite superior. Então, aqui é o meu intervalo da alternativa. Então, aqui eu tenho um intervalo para y1, um intervalo para A2 e um intervalo para A3. E como eu avalio isso, como eu faço essa análise? A partir da hora que eu tinha uma alternativa que estava à frente da outra, os seus intervalos passam a se cruzarem até essa interseção, o que acontece? Uma alternativa que era favorável à outra, as passa a ser indiferente. Então, eu não consigo indicar uma relação de preferência, então eu indico uma relação de indiferença. A partir da hora que A2, que era indiferente a A1, continua também aqui apresentando uma relação de interseção com A3, A2 é indiferente a A3. Só que o método Prometer-3 ele traz uma ideia de não transitividade. O que é esse conceito? O que isso traduz para a gente? Independente se A2 era diferente a A1, não necessariamente A1 é diferente a A3. Por quê? Você não tem uma interseção entre os intervalos. Então, eu continuo indicando que A1 continua sendo preferível a A3. Ela é indiferente a A2 é indiferente a A3, mas A1 é preferível a A3. Então, essas são minhas 3 formas de análise. Prometer 1, 2 e 3. Ah, mas tem as outras 19, tem uns 19 modelos. Aí já foram variações, feito com lógica fuzzy, e outros conceitos. Aí já gerava o Prometer para classificação. Tem até aqui, ó. São 19 modelos e agora eu estou trabalhando na 20ª, que é a Prometer SAP-VMI. Então, você tem N aplicações aqui. Você tem a aplicação para clusterização, você tem a aplicação para otimização, considerando portfólio, e entre outros, né? Aqui a mixação com o método HP, lógica fuzzy, Prometer para avaliação em grupo. E os Prometeis, por que esses estão verdes e esses estão azuis? Esses 6 aqui primeiros, eles são dos autores originais, né? O Bruns, o Mariscal e o Vanck, que é o Prometer 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aqui é a nova versão que eu estou trabalhando. Tá, mas como isso aplica na prática? Deixa eu ver se a gente ainda tem tempo. Acho que dá para 50 minutos. Então, eu peguei aqui para a gente ver como ele funciona na mão, né? Eu achei interessante a gente destrinchar o método para ver como ele funciona na prática. E assim, a gente vê que a necessidade que traz de você trabalhar com uma ferramenta computacional, né? O porquê que a gente trabalha com isso hoje. Aí eu tenho um estudo de caso aqui, estudo de caso simples, né? Eu peguei aqui 6 ERP, que é software de gestão, né? Enterprise Resource Plan. E aí eu peguei 4 tipos de critérios. Claro, os critérios todos quantitativos, como eu disse, o método Prometer, em sua forma básica, ele é um método de análise quantitativa, valores numéricos. A sua subjetividade só está na parte de funções, de qual tipo de função eu vou utilizar, e na parte de atribuição de despesas. E aí, eu vou considerar o critério preço, aqui tem milhares, né, obviamente. Complexidade. A complexidade, ela foi avaliada numa escala, trabalhando de 1 a 10. A segurança, também numa escala de 1 a 4. E o desempenho é o número de transações que aquele software consegue realizar por hora, né? E aí eu disse, para o preço eu quero minimizá-lo, para a complexidade eu quero maximizá-lo, a segurança eu quero maximizá-lo e o desempenho eu quero maximizar. Então, vamos lá. Primeira etapa, a gente tem que obter as diferenças das alternativas naquele dado critério. Como eu obtenho isso? Vamos lá. Primeira função, deixa eu dar um zoom aqui que aí fica melhor. Então, a primeira etapa, como eu falei, se eu quero maximizar, se eu quero minimizar, eu pego para cada alternativa o meu valor
de comparação menos meu valor de avaliação. Então, nessa primeira etapa, aqui, ó, eu vou pegar 29 menos 15, 38 menos 15, 24 menos 15 e 25,5 menos 15. Então, aqui, ó, 29 menos 15 dá 14. 38 menos 15 vai dar 23, é isso? Vocês me ajudem aí, se eu errar, vocês me corrigem. 24 menos 15 vai dar 9. 25,5 menos 15, 10,5. E aí eu vou fazendo isso para todas as coisas. Aqui já vai dar menos 14. É sempre resposta. Aí eu venho aqui, ó. Hora que agora eu vou fazer 38 menos 29, 24 menos 29, 25,5 menos 29. Então, 38 menos 29 vai dar 9. 24 menos 29 vai dar menos 5. 25,5 menos 29 vai dar menos 3,5. E aí, aqui, transpõe. Aqui eu já poderia até fazer assim. Menos 23. Menos 9. 10,5. E aí eu venho. Aqui também menos 9. Aqui já dá 5, que é o contrário, e aqui dá 3,5. Miguel, Oi. ali no micro, em relação ao SAR, faltou menos 9. Obrigado. E aí eu venho aqui, ó. Agora fazer a avaliação do TOTS. Então, vamos lá. 24 menos 38 vai dar 6,8 menos 14. E 25,5 menos 8,5 vai dar 4,5, 12,5. Menos 12,5. E aqui já o último aqui vai ser 25,5 menos 24 vai dar 1,5. Lembrando que aqui é sempre o contrário, menos 1,5. E aí eu vou para o segundo critério. Para cada critério a gente vai fazendo esse processo, né, matemático. É trabalhoso, realmente. Por isso que a gente fala que é necessário você trabalhar com a parte computacional. Até porque aqui eu estou avaliando 4 critérios. Mas quando eu trabalho ali com 10 alternativas, 15 critérios, o cálculo exponencialmente ele vai crescendo, né? E aí a mesma coisa aqui, ó. Eu tenho a complexidade, eu quero minimizá-lo, então eu vou fazer, para cada grandeza, eu vou subtrair do meu valor de avaliação. Então, começando pelo SRP, vai ser 9 menos 7,5, vai dar 1,5. 8,5 menos 7,5, 1. 8 menos 1, menos 7,5, 0,5. E 7 menos 7,5, menos 0,5. Aí eu venho, fazendo agora em relação ao ORC. 8,5 menos 9, menos 0,5. 8 menos 9, menos 1. 7 menos 9, menos 2. Aí eu vou agora em relação ao TOTS. 8 menos 8,5 vai dar menos 0,5. E 7 menos 8,5, menos 1,5. E no final, 7 menos 8, que vai dar menos 1. Eu só venho aqui e faço a transposição. Menos 1,5, menos 1, menos 0,5 e 0,5. Aqui a mesma coisa, 0,5, 1, 1,5. Aqui eu venho 0,5, 1,5 e 1. Aí eu venho agora para a segurança. A segurança é o contrário. A segurança eu quero maximizar. Oi? Ali não seria 2? Do IBRP? Não, isso. IBRP em relação ao ORC. Não, esse aqui. Errei aqui. Obrigado. Vai dando uma olhadinha que às vezes a gente... Aí agora eu começo a fazer a parte de avaliação no critério segurança. Lembrando que o critério segurança, ele é a parte de maximização, então eu vou fazer avaliação menos comparação. É a minha alternativa em avaliação menos a minha alternativa em comparação. É o A1 menos A2, né, por exemplo. Então aqui,
SRP em relação ao ORIC seria 1 menos 2, vai dar menos 1. Em relação ao TOTS, 1 menos 4, menos 3. Em relação ao 3, em relação ao MIG, vai ser 1 menos 3, vai dar menos 2. E 1 menos 3, novamente, vai dar menos 2. Aí eu venho, novamente. Agora, 2 menos 4. Menos 2, 2 menos 3, menos 1 e menos 1. Aqui, novamente. Agora vai ser 4 menos 3, que vai dar 1. 4 menos 3, que vai dar 1 novamente. E aqui, 3 menos 3, que dá 0. E eu só faço a transposição. 3, 2, 2. 2, 1, 1. Menos 1, menos 1. E 0. E aí eu finalizo a segurança e vou para o desempenho. Mesma coisa. Miguel, fiquei com uma avaliar. dúvida ali no anterior. Pode falar. O micro em relação ao TOTS é 3 menos 4? Não seria menos 1? Não, 4 menos 3. Aqui eu estou maximizando. Ah, Eu minimizo, tá. a fórmula inverte. Entendeu? É sempre assim. Quando eu minimizo, para cada linha, eu vou pegando meu valor de comparação e subtraindo dele. Quando eu maximizo, é o contrário, que é o monotônico de lucro. Eu pego sempre o meu valor de avaliação e subtraio dos outros. Por isso que aqui deu, ó, menos... Entendi. Entendeu? Obrigada. Quando a gente trabalha com parte quantitativa, a gente tem que fazer essa indicação, né, com valores quantitativos. Essa é uma das grandes características do Prometeu. E aí a gente vai para o último critério, que é o critério de desempenho. Também, mantendo o conceito de maximização, né, monotônico de lucro, eu vou pegar a avaliação menos as comparações. Então, eu vou ter aqui, ó, 50 menos 110 vai dar 60. Menos 60. 50 menos 90 vai dar menos 40. 50 menos 75 vai dar menos 25. E 50 menos 85 vai dar menos 35. Deixa eu fazer. Aí agora eu venho para o ORIC, que ele tem 110. Então, 110 menos 90 dá 20. 110 menos 75, 35. 110 menos 85, 25. Aí eu venho para o TOTS, que tem 90 transações por hora. 90 menos 75 dá 15. 90 menos 85 dá 5. E eu finalizo avaliando ali o micro em relação ao IBRP, que tem um 75 e 85 dá menos 10. E aqui eu faço a transposição. Menos 35, menos 25 e 10. E aí vocês vão ver, para cada critério eu tenho que fazer essa avaliação e dizendo se ela é minimização e maximização. Só que aí é aquela conversa, como é que eu vou trabalhar com essas diferenças, sendo que aqui eu tenho grandezas que trabalham ali com média em relação a 20, 30, outros que trabalham com pontuações bem de 1 a 4, outros que trabalham ali de 1 a 10, como é que eu avalio isso de uma forma paritária? Aí é onde agora eu faço a aplicação das funções e o porquê que eu trabalho com elas, né? Então, só relembrando aqui, eu tenho 6 tipos de funções, deixa eu colocar aqui, não faltou. Eu tenho 6 tipos de funções que trabalham com seus determinadas limiares ou características. Nesse caso, para mim, eu que sou decisor, que sou analista, é mais favorável eu trabalhar com a pseudo-critério com variação linear. Por quê? Eu vou conseguir indicar uma linear de indiferença até que esse valor, elas obterão uma relação zero de preferência, né? Uma não preferência. Acima de P, que vai ser meu valor de preferência, elas vão obter 1, que é um valor de preferência estrita. Entre Q e P, elas vão ter uma relação linear. E aí eu vou determinar para cada critério essas grandezas. Então, por exemplo, aqui, eu acabei não colocando, mas aqui, na normalização, para o preço até 2.000,
Ah, não, eu tinha colocado aqui. Tá aqui. Para preço, até 2.000 é zero, então eu não vou ter uma preferência com qualquer software que tenha uma diferença de até R$2.000, eles não vai ter uma preferência, uma relação de preferência. Qualquer valor que esteja acima de 5.000, aí eu tenho uma preferência estrita, que vai ser 1, e qualquer valor que esteja entre 2.000 e 5.000 de diferença vai ter uma relação linear. A mesma coisa aqui, a complexidade. Para mim, até 0,5 é indiferente. A partir de 1 eu tenho a preferência estrita. Mesma coisa, segurança. Até um valor 1 de diferença é indiferente, 0. Acima de 2 já tem a preferência estrita. E as transações por hora, até 10 transações por hora. Para mim não faz diferença. Entretanto, acima de 20 eu já tenho uma preferência estrita. E aí, como eu falei, vai conforme o seu conjunto de dados. Dependendo do seu tipo de problema, você pode escolher outra função, outro tipo de normalização, e as limiares também vão variar, obviamente. Miguel, pode falar. Tem que usar o mesmo critério de normalização para todos os critérios? Ou eu posso... Não. Não, né? Tá. Aqui eu quis trabalhar assim, mas não, você pode variar. Tem estudos de caso que você trabalha com indicado. Assim, o primeiro artigo que o Brandt fez, né, que é o de 84, ele fez isso para exemplificar. Ele deu 6 critérios e cada critério ele trabalhou com uma diferença, uma função de normalização. Beleza. Mas, assim, não é regra, tá? Só que, como eu falei, é muito comum você ver essa aplicação da função linear, tanto a semicritério quanto essa de pseudocritério, em que a primeira você só indica preferência, a segunda você indica preferência e diferença. Porque você consegue ver quanto uma foi determinada, preferível a outra, né, quando você tem uma disparidade das diferenças, né? E aí, deixa eu só colocar a tabela aqui, deixa eu minimizar. Que já dá pra gente só diminuir um bocadinho. Tá. Aí vamos lá. Para cada valor aqui, a gente vai ter que avaliar ele segundo essa função e identificar se ele vai ser 0, se ele vai ser 1 ou se ele vai ser um valor linear. Então, 14 está acima de 5, que é a minha relação de preferência, então, obviamente, já é 1. 23 acima de 5 é 1, 9 acima de 5 é 1, 10,5 vai ser 1. Aí eu venho, menos 14, 0, obviamente. Aqui é 0. 9 está acima de 5, é 1. Menos 5 é 0. Menos 3,5 é 0. Aí eu venho, menos 23 é 0. Menos 9 é 0. Menos 14 é 0. E menos 12,5 é 0. Aí eu venho, menos 9, 0. O 5 está equivalente ao meu valor de preferência. Então, até se eu aplicar assim, se ele é igual ou maior que o valor de P, ele já é 1. Entretanto, se você aplicar na fórmula também, ele vai obter uma grandeza 1. 14 é 1. 1,5 está abaixo de 2. Então, ele é 0. Está abaixo do meu limite de indiferença. E aí eu venho, IBRP menos 10,5 vai ser 0. O 3,5 está entre 2 e entre 5. Então, ali eu vou ter, posso até aplicar aqui no Excel, vai ser igual, vai ser o 3,5, que é o meu valor x, menos o meu valor de indiferença, né, linear, que é 2, dividido pela preferência, menos a indiferença. E aí eu obtenho uma relação, uma grandeza linear que obteve meio de preferência. 12,5 está acima de 5 é 1, e menos 1,5 dá 0. E aí eu obtenho uma matriz normalizada para esse dado critério. E aí eu venho para a complexidade. Complexidade, 1,5. Aqui ele era o Q? Era 0,5 e o P é igual a 1. E aí vem, 1,5 está acima de 1, então é 1. 1 é igual a 1, é 1. Meio acaba sendo igual a minha limiar de indiferença, então é 0. Menos meio, obviamente, 0. Aí eu venho aqui, menos 1,5 é 0. Menos meio é 0. Menos 1 é 0. Menos 2 é 0. Menos 1 é 0. O meio é o mesmo limite,
de diferença, então, obviamente, vai ser 0 também. Menos meio é 0, menos 1,5 é 0. Menos meio, 0, 1 é o limite de preferência, então leva 1. Meio, limite de diferença, é 0. E aqui também é 0. Mesma coisa aqui, aqui é 0. O 2 acima de 1, né, que é o limiar de preferência, então, igual a 1. O e-mail também é 1. E 1, obviamente, é 1. Miguel, por favor, você pode me dar uma voada aqui do Q e P, quem são esses limites aí, como é que você chegou neles? O 0,5 e o 1? Você vai, assim, é o que eu falei, isso aqui é conforme a sua preferência, já é o ponto de subjetividade dentro do método Prometer. Como eu indico esses valores? Isso aqui vai, assim, é totalmente arbitrário, eu não posso falar para o decisor, tem que ser tanto, porque isso aí é uma opinião dele, mas o que ele indica aqui quando eu trabalho com essa função? Por exemplo, na complexidade. Até uma diferença de meio entre as alternativas, que são essas aqui que foram avaliadas nessa matriz aqui, até meio, para mim, eu não tenho uma preferência, eu não indico um grau de preferência entre as alternativas. Então, qualquer alternativa que esteja aqui avaliada até meio, ela não indica. Por exemplo, essa aqui, ó, SRP em relação ao micro, teve meio de preferência, como a minha limiar de indiferença é meio, ela indica como 0. Nesse caso, o decisor, eu quis indicar que quando eu tenho uma diferença de 1, de uma grandeza 1, aí eu tenho uma preferência estrita. Então, qualquer valor que esteja igual ou maior que 1, eu vou ter uma preferência estrita. Qualquer valor que eu tivesse, não ocorreu nesse caso, mas se eu tivesse aqui qualquer diferença entre meio e entre 1, por exemplo, 0,75 aqui, isso aqui seria apresentado aqui. E aí a gente aplicaria essa equação para obter o quanto ela foi preferível de uma forma linear. É aquela questão, é o que eu disse, a função essas 6 funções está totalmente ligada à subjetividade do decisor. O decisor que vai indicar qual função eu vou utilizar, e aí, conforme a função que eu selecionar, eu vou ter os parâmetros para fazer essa normalização, que vão ser o Q de indiferença, ou P, ou um S, que é o ponto da curva gaussiana. Só que isso daí, para cada um, não é que eu vou atribuir esses 3 para todos. Cada um faz uma determinada seleção, uma determinada requisição. É aquele assunto que eu falei lá atrás. Se eu não consigo atribuir uma relação de indiferença e preferência, uma grandeza, eu não tenho como selecionar essas 2 funções. Então, eu tenho que trabalhar ou nessa ou nessa. Então, isso aqui está totalmente ligado ao teu estudo de caso, né, o seu problema em si, a sua problemática, e ao seu conjunto de dados que você tem para fazer essa avaliação. Beleza? Tá ok, obrigado. Tá bom? E aí, nós vamos aqui para a segurança. Que ela vai me indicar aqui também a segurança ali, ele trabalhava o Q igual a 1. Q igual a 1 e o P igual a 2. Então, eu vou fazer aqui, ó. Menos 1 vai ser 0, normalização. Menos 3 é 0. Menos 2 é 0. Menos 2 é 0. Aí vem 1 é a mesma limiar de indiferença, então é 0. Menos 2 é 0. Menos 1 é 0. Menos 1 é 0 novamente. O 3 está acima de 2, que é a diferença, a limiar de preferência, então vai ser 1. Aqui também é 1, que é igual. 1 vai ser 0, e aqui vai ser 0 também. Depois eu venho. Micro em relação ao SRP vai ser 1, vai ser 0, vai ser 0, 0 e 0. E eu finalizo aqui com 0, 1, 0, 0 e 0. E a última, que a indiferença era 10 e a preferência era 20. Então, Q igual a 10, P igual a 20. E aí eu vou aqui, ó.
menos 60 é 0, menos 40 é 0, menos 25, menos 35 é 0. 60 foi bem acima de 20, então automaticamente é 1. 20 é 1, 35 é 1, 25 é 1. O TOTS, 40, vai ser 1, menos 20 vai ser 0. O 15 está entre 10 e o 20, então aqui eu já posso vir com 15 menos 10 dividido por 20 menos 10. Já obtém uma relação de preferência de meio. 5 está abaixo de 10, então é 0 de preferência. O micro é 25, vai ser 1. Menos 35 vai ser 0. Menos 15 vai ser 0. Menos 10 é 0. 35 vai ser 1. Menos 25 é 0. Menos 5 é 0. E 10 vai ser 0, porque é o mesmo limite de preferência. Assim, como a aula está um pouquinho avançada, mas já esse eu acho que é um dos pontos principais do método Prometer, e a gente já pode ir para o software. Eu tenho uma versão aqui que já estava com as respostas, então vamos só analisar como funcionaria, assim, se esse cálculo fosse feito na mão, né, de uma forma bem, para reconhecer como é o processo dele. Então, eu obteria ali, eu faria as diferenças, eu normalizaria esses valores, e aí eu aplicaria os pesos para ponderá-los. Então, nesse caso, para mim, o peso era 0,2, a complexidade tinha 0,2, a segurança 0,3 e o desempenho 0,3. Lembrando que no método Prometer, os pesos indicados têm que ser igual a 1. E aí eu iria simplesmente multiplicar essa matriz. Quem aqui tem 1 é 0,2, quem é 0 mantém 0, e se eu tivesse algum valor aqui fatorial, eu já só realizar a multiplicação. E eu simplesmente depois pego esses valores, essas 5 matrizes, e para cada alternativa de cada célula ali que fez a comparação, eu vou ter uma média da seguinte forma. Deixa eu subir aqui. Por exemplo, aqui, eu pegaria esse 0,2 mais esse 0,2 mais 0 e mais 0, que aqui nos casos seria o SRP em relação ao ORC, eu somo eles e obtenho uma média. Então, seria 0,4 dividido por 4, que são 4 critérios, e obteria um grau de 0,1. Eu faço isso para todas as comparações paritárias. E aí eu vou obter um índice de relação, um índice de preferência global. Então, aqui eu consigo obter os resultados, né, de uma forma global, no meu contexto todo, como eu já abordei. E aí eu vou obter os fluxos positivos e os fluxos negativos. Miguel, Oi. assim, você atribuiu peso aos critérios, né? Sim. A soma dos pesos tem que ser igual a 1. Uhum. Por que eu ainda tenho que dividir por 4, então, para fazer essa média? Por que eu não fico só com o peso dele? Não. Só com a soma? Que você tem que você trabalha no contexto global. O teu resultado ele tem que agregar todos os critérios. Aqui você está fazendo uma análise intracritério. Aqui você consegue, eu posso pegar esses fluxos e avaliar eles só dentro do critério preço. Então eu vou obter uma relação de preferência de uma alternativa dentro do critério preço. Só que para eu avaliar, eu tenho que considerar todos os critérios. Então, assim, qual que é a característica principal do método Prometer? Ele inicia com todo mundo ali dentro de uma matriz, ele distribui ele destrincha esses valores, eles fazem uma relação individual ali para cada critério, depois ele pega todos esses valores e agrega numa matriz novamente. Entendeu? Eu entendi. Assim, o que eu não estou entendendo é por que dividir por 4. Assim, porque é o número do critério. É a quantidade. É o teu valor de... Eu entendi que 4 é a quantidade de critério, mas eu não entendi por que eu tenho que dividir por essa. O que isso me dá de grandeza? Se quando eu atribuo os pesos, a soma já dá 1, né? Eu estaria normalizando, eu já estou atribuindo peso. Quando eu divido 4 pelo número de critérios, eu não consigo ver ganho nisso na escolha, né? Para comparar. Eu tô, assim, me parece que no momento eu atribuo peso e quando eu divido por 4
Eu só estou dividindo por 4, mas, assim, eu não vejo ganho. Sim, o método ele trabalha com essa média, mas se você também fizesse uma soma desses 4, ele obteria uma grandeza também. Isso aqui é uma característica do método. Só que essa média, você tem que atribuir ela, você faz esse processo dessa média para cada avaliação aqui, para cada célula, para você reconhecer como isso foi avaliado de uma forma global. Porque, por exemplo, a partir da hora que eu tenho aqui, que esse critério aqui fosse um pouquinho maior, por exemplo, aqui eu tivesse 6, ele seria 0,2 mais 0,6 mais 0,0. Daria 0,1 dividido por 4. Aqui eu não teria 0,1, aqui eu, obviamente, teria um 0,2, e ele aumentaria o meu valor de fluxo positivo. Não, tudo Entendeu? bem. Ele já viria para 0,4, por É exemplo. porque o meu questionamento é o seguinte, eu poderia dividir por 4 antes de atribuir o peso, ou logo depois de atribuir o peso, antes de preencher a coluna, né? Eu estaria com, em vez de 0,2, eu estou, na verdade, botando tudo 0,05, né? E o que é 0,3 ficaria com, dividido por 4, dá 0,75. Se eu somar isso tudo... Na verdade, se você dividisse aqui por 0,4, depois somasse tudo, daria o mesmo valor aqui. Pois é. Entendeu? Isso é mais uma questão, assim, uma característica pessoal do método mesmo. Entendeu? Assim, eu não consigo ter ganho. Não tem justificativa para isso. A justificativa é que você precisa agregar eles tudo. Na prática ia dar a mesma ordenação, no final, na prática vai dar a mesma ordenação, dividindo ou Vai não. dar a mesma ordenação, né? Mas é tipo assim, é uma característica do método mesmo. Tanto que você fizer por soma... Todo método, o Branjo, o Marescal fizeram assim, o método foi publicado e é assim. Mas na prática eu também vejo que não ia dar diferença nenhuma no final. Na verdade, assim, eu destrincho isso para ficar uma forma mais clara. Mas ele só diz assim, você tem que ponderar tudo. Então, você vê uma função gigante, que você teria que aplicar já o valor com o peso ponderado e já obter essa média. Entendeu? Então, tipo assim, é como se essa etapa aqui não existisse. Eu só destrincho ela para você entender que você faz a aplicação dos pesos e depois você faz essa junção dentro de uma matriz só, né? E aí você consegue avaliar ela dentro de um contexto. É porque quando ele diz ponderar, eu entendo que ponderar é justamente fazer essa atribuição de peso de forma diferente. Se eu dividisse por 4 só, eu estou tirando a média, né? E depois eu pondero de acordo com o peso. Mas para que ter a média se eu vou ponderar depois? Assim, não fez muito sentido para mim isso. Mas aí já foi uma... Mas aí, no caso, finalizando aqui, você vai obter essa média, você vai, mesmo que você pondere aqui, você vai obter uma relação de grandeza e você vai conseguir identificar num contexto, dentro do seu contexto, qual foi uma relação de preferência de uma alternativa em relação à outra, né? E aí, a soma dessas preferências para uma determinada alternativa vai te gerar os fluxos. No caso, o fluxo positivo, relembrando, é a soma da dominância, né, no caso do SRP em relação aos outros, e o negativo vai ser o quanto SRP foi dominado pelos outros. E aí, a partir da hora que eu pego isso aqui, eu consigo trabalhar com aquela relação parcial, com os grafos parciais, né? E depois eu vou para a parte dos fluxos, que eu trabalho aqui com a subtração, no caso 0,3 menos o 0,525, que eu obtenho uma grandeza, que de uma forma mais simplória eu consigo identificar qual foi a mais favorável. Nesse caso aqui, a IBRP apresentou 0,25, então ela foi maior que todos os outros, ela seria a mais favorável. E aqui eu já trabalho com o Prometer 3, obtendo os intervalos, onde, segundo essa amostra aqui, eu obtive um valor de erro padrão, um desvio padrão deles, e dividi pela raiz de n, no caso aqui são 5 alternativas. Para cada limite, para cada fluxo líquido, eu vou obter um limite inferior e um limite superior, que vão me gerar os gráficos de análise. Aqui seriam os gráficos que a gente gera pela plataforma. Então, assim, como já está um pouquinho corrido, eu vou aplicar para vocês verem como funciona o método. E aí, ele é rapidinho de aplicar e a gente faz análise dos gráficos por ele. Deixa eu só abrir aqui. É claro, é uma versão bem simples, né? Não é nada muito, uma interface muito amigável, só uma calculadora.
A ideia aqui era só apresentar mesmo como é o processo axiomático do método Prometei, né? E depois, na próxima aula, não a seguinte, mas a próxima aula que eu vou dar, que é o Prometei SAP EV1000, vocês vão entender o porquê que eu fiz essa integração, o que mudou, tanto na parte quantitativa quanto na parte qualitativa, e etc. Né? Então, novamente, ela é bem simples. Aí aqui vem a parte de citação, eu fiz ela em Python, né? Aí aqui ele apresenta a tomada de apoio a tomar decisão, Prometei. E aqui ele trabalha explicando aquelas 6 etapas, o que é necessário. Aí ele vem, vamos iniciar. Insira o número de alternativas para tomar decisão, caso ele era um 5. Aí ele fala, insira o número de critérios para avaliação. Deixa eu pegar a cola aqui. Miguel, Insira o número de critérios. O pessoal tem um software? Esse que tu tá Deixa eu... Baixem lá na Lego. Tem lá a última versão? Tem. Ele estava lá. Só baixar e abrir a pastinha dist. Vai lá, pessoal. Vamos baixar lá. Vou pegar aqui e já mando aí. Oi? Ele roda em MacBook? Não. Só Windows, essa versão. Cadê? Já não vai conseguir rodar, então. Oi? Eu tenho Mac. O cara que fez a pergunta deve ter Mac também. A Nicole eu acho que está com Mac. Então acho que metade de todo mundo vai rodar. Quem tem Mac não vai rodar. Isso é um dos fatores da gente buscar para fazer versões online. É claro, esse daí foi parte da minha pesquisa, né? Mas não, vocês vão ver, a próxima versão é bem mais amigável. É só baixar aí. O Miguel colocou o link aí do Dropbox. Eu coloquei o link aí, só baixar e abrir a pastinha dist. Eu tô baixando já. Tem aqui dist, aí tem um executávelzinho. Só executar. Para vocês verem o método rodando, né? Assim, o interessante, né? Quando você vê você tá mesmo ali utilizando Excel, você vê que você tem um certo trabalho, mesmo que você automatizasse ali e tal, e não é interessante, entendeu? E você pode cair em erros e tal. A plataforma computacional, tal, ela viabiliza você trabalhar de uma forma mais prática. Mesmo que ela seja simples, só de eu conseguir fazer todos os inputs, conseguir ver como trabalhou as matrizes ali, tanto em cada critério, tanto no contexto da matriz final, e obter os gráficos, você já tem uma forma totalmente diferente. Até porque esses gráficos que ele é gerado pelo Prometei, não é um gráfico assim, por exemplo, que lá no Excel você vai conseguir gerar. Ele ali é um gráfico meio que você tem que manipular os resultados de uma forma, assim, como é que eu vou dizer? Ele é um gráfico de linha, só que eu tive que fazer uma manipulação de como ele recebe esses dados e como ele transmite. Não é simplesmente eu só seleciono um conjunto de dados e já apresento. Todo mundo conseguiu baixar? Sim, sim. Sim? Tô abrindo aqui o executável. Sim, sim. Abre aí e a gente avisa aqui. A gente vai acabar avançando na hora. Foi? Peraí. Não, ele tá baixando aqui. Extrai todos aqui normalmente, tá? Extrai e tem uma pastinha chamada dist. Só abrir ela e tu usa o que tá lá dentro. Show. E demora uns 30 segundinhos para abrir. E aí, seguindo, novamente. O método ele é bem simples, tal, é mais para funcionar como uma calculadora mesmo e obter a análise gráfica, né? E aí ele explica aqui cada etapa, o que será realizado, né? Construção da matriz, a seção das funções se você vai maximizar ou se você vai minimizar, a normalização dos valores,
a ponderação dos pesos, obtenção dos frutos de importância e avaliação tanto o gráfico quanto por script ele gera. Vou prometer 1, 2 e do 3. Então, insira o número de alternativas para tomar a decisão. A gente vai pegar o mesmo estudo de caso, eram 5. Aí ele vem, insira o número de critérios para avaliação. No caso, eu tinha 4 critérios. Preço, complexidade, segurança e desempenho. E aí ele vem, insira o nome, máximo 5 caracteres, para a alternativa 0, né, a primeira alternativa. E aí eu tenho ali a SARP, aí depois eu vinha com a Oracle, depois eu tinha a TOTS, a Micro, e fechar com a IBRP. Aí vem agora, faz a nomeação dos critérios. Então, o primeiro critério era o preço, o segundo critério era a complexidade. Eu vou só botar complexity, que eu coloquei limite de 10 caracteres. Complexidade. Depois eu venho a segurança. E eu fecho com o desempenho, que era transações por hora. Não sei se vai. Foi. E aí ele apresenta aqui, né, como você vai construir essa matriz. E dá uma ideia aqui de como será a matriz que você vai trabalhar. Então, o SRP, ele tinha ali 15 mil. Então, vamos só trabalhar com valores de unidade mesmo. Depois, o Oracle, no preço, ele tinha 29. O TOTS era 38. O Micro era 24. E o outro era 25,5, né? 25,5. Lembrando que aqui ele só vai reconhecer ponto. Se você trabalhar com vírgula, ele não reconhece, ele pede para você inserir novamente. Então, qualquer valor fracionado é ponto. Aí vem complexidade. 7,5 para o SRP. O Oracle era 9. O TOTS, 8,5. O Micro é 8. E o IBRP era 7. Segurança. Para o SRP, ela ia de 1 a 4, né? Então, SRP eu tenho 1. O Oracle eu tenho 2. TOTS eu tenho 4. 3 e 3. O desempenho. Transações por hora. 50, 110, 90, 75 e 85. E aí, ele te dá a matriz aqui construída. E ele fala, inserção das funções de maximização e minimização para cada critério. Insira min ou max para o critério preço. Então, o preço, obviamente, eu quero minimizar. Então, só colocar min. Complexidade, também eu quero minimizar. E a segurança, quanto mais melhor, né? Claro, maximizar. E desempenho também, maximizar. E aí eu vou, aqui que eu identifico se eu vou fazer a função comparação, alternativa menos comparação, avaliação menos comparação, ou se vai ser comparação menos avaliação. Eu dou Enter, ele já apresenta aqui as diferenças. Então, todas as diferenças já vêm aqui, tudo destrinchado, bonitinho. E aí ele vem com a parte das funções. Qual função você vai indicar? Eu tenho as 6 funções e eu numerei elas, de 1 a 6. Então, para cada função, eu vou especificar um número, para cada critério eu vou especificar um número, que ele é relativo ao tipo de função que eu vou utilizar. Lembrando, cada função, ela pode ou não requisitar uma limiar. Pode ser de indiferença, preferência ou ponto da curva. Vá conforme o modelo que você for trabalhar. Como aqui eu trabalhei todas com uma só, eu vou indicar 5 para todas. Que eu vou trabalhar com essa aqui, a BShape1, que era pseudo-critério com variação linear, indicando um valor de indiferença e um valor de preferência para cada critério. Então, o critério preço. Eu tenho aqui a função número 5. Então, para mim, até 2.000 de diferença era Q, e até 5.000 era o valor de P. Aí, depois o critério complexidade. Também assim. Para mim, até meio, eu tinha uma indiferença. Acima de 1, eu tinha uma preferência. Segurança. Também assim. Até que o Q ele era 1 e o P era 2. E o critério de desempenho também é 5. A função, sendo que o Q é 10 e o P é 20. Aí aqui ele já me dá os valores normalizados, as matrizes normalizadas, e eu finalizo aqui fazendo... Eu finalizo fazendo a atribuição dos pesos. A seguir, insiro os pesos referentes ao processo de avaliação.
E, se todos tiverem o mesmo grau de importância, vai atribuir 1 e não é necessário ponderar. Mas quando você tem uma diferença nas ponderâncias, você faz a aplicação do peso. Então, aqui eu vou trabalhar com P, né, que eu tinha a diferença. Lembrando que a soma tem que ser igual a 1. Se não colocar até 1, ele retorna e pede para você inserir tudo novamente. O preço ele tinha 0,2, 20%. Complexidade também 0,2. Segurança 0,3. E desempenho 0,3. E aí, ele faz todos os cálculos. Antes da gente ir para o gráfico, deixa eu ir para a parte de análise. Qual foi um dos pontos interessantes em trabalhar, pelo menos essa plataforma? Aqui é minha matriz global, índice de preferência global. E aqui é a obtenção dos fluxos, que é a soma o fluxo positivo sendo a soma, né, das dominâncias, o fluxo negativo sendo a soma do quanto ela foi dominada, e o fluxo líquido sendo a diferença entre os dois. E eu apresento isso de uma forma que os valores, né, específicos para cada alternativa dentro dessa avaliação. E aí eu venho prometer que pode ter relações de preferência, indiferença, incompatibilidade ou incomparabilidade. E aí ele fala, para cada alternativa, ele apresenta pelo script aqui, ó, sendo que, por exemplo, no caso, SRP não foi preferível a ORC, SRP não foi preferível a micro, e SRP não foi preferível a BRP, e SRP foi incompatível a TOTS. Então, ela apresenta, além da parte gráfica, apresenta essa relação, que quando a gente colocar no gráfico, a gente vai ver isso de uma forma mais clara. Por exemplo, deixa eu checar. Aqui só a gente dá um zoom, e vocês vão ver essa relação. Como eu falei, a relação de maior preferência, ela sempre se dá quando eu tenho o cruzamento das retas. Então, nesse caso aqui, a IBRP foi mais favorável, ela apresentou maior fluxo positivo e menor fluxo negativo, cruzando todas elas. Aí aqui eu tenho as relações, o SRP ele tinha sido incomparável ao TOTS, e a gente vê isso aqui de uma forma mais clara, por quê? Ele é esse de azul, outro é esse de amarelo, eles são paralelos, então não tem um cruzamento entre eles. A partir da hora que não tem cruzamento, eu não consigo identificar uma relação de preferência e indiferença. Então, a gente identifica isso como uma incompatibilidade. E aí eu vou para o segundo modelo, que já é a avaliação pelos fluxos, fluxo líquido. Aqui ele também apresenta, já de uma forma ordenada, ele apresenta aqui BRP obteve 0,25, micro 0,088, o ORC 0, lembrando que 0 é só um ponto da escala que ele gera, o TOTS menos 0,113 e menos 0,225. E aí, ele ordena, e lá no gráfico você vê isso de uma forma mais clara. O interessante de você trabalhar isso com gráfico, você consegue ver o quão distante cada um ficou do outro. A partir da hora que eu estiver muito próximo, isso pode me gerar uma relação de diferença. Quando eu vou para o terceiro modelo de análise. E aí, quando eu vou lá para a terceira forma de análise, também avaliando aqui conjuntamente com o script, o método Prometer 3, ele gera um erro padrão, que é algo que eu falei, eu pego a minha amostra de fluxo líquido, obtenho um erro padrão, né, que é o desvio padrão sobre a raiz de N, e esse erro eu subtraio gerando um limite inferior e somo gerando um limite superior para cada alternativa. E aí eu tenho os meus intervalos. O que isso me traduz? A partir da hora que eu tenho cruzamento entre dois intervalos, aquela alternativa que ela era indiferente, que ela era preferível nesse caso, ela pode se tornar indiferente. Então, se a gente pegar aqui, ó, o IBRP está bem à frente da micro, só que por um pequeno erro, valor de erro padrão, se eu der um zoom aqui, ó, os dois ficaram bem ali. Então, pode ser que ele tenha gerado uma relação de indiferença aqui, e a gente consegue ver isso pelo script. Se a gente for lá no, IBRP foi preferível a SRP, foi preferível a OR, foi preferível a TOTS, mas em relação ao micro, por uma pequena diferença, ele se tornou indiferente. Que a gente consegue ver isso pelo gráfico aqui. Por que a gente trabalhou com essas três formas de análise? Assim, é claro, vai depender muito do estudo de caso, muito do seu conjunto de alternativas e dados.
Quando você trabalha com essas três formas, você consegue gerar o que é chamado de análise de sensibilidade. Lembra que a gente falou semana passada, que eu vou forçar o método, ver como ele funciona e tal? O que eu quero traduzir com isso? Pelo mesmo conjunto de dados, você consegue ver três formas de análise diferentes, que anteriormente elas são trabalhadas de forma individual. Prometer 1 é um método, Prometer 2 é outro, Prometer 3 é outro método. Só que como é o mesmo conjunto, eu consigo gerar os resultados de uma forma integrada. E aí eu consigo ter essa espécie de análise de sensibilidade que eu posso comparar os resultados. É claro que aqui ficou claro qual é a alternativa mais favorável, que é a IBRP. Ela apresentou uma relação de preferência boa aqui, e aqui também, por um pequeno erro, ela apresentou uma relação de diferença. Então aqui você consegue ter isso de uma forma mais óbvia. Mas tem casos que eu posso, as três primeiras alternativas, né, que seriam dessa ordenação, elas podem estar muito próximas aqui, elas podem obter relações de comparabilidade aqui, e aqui chegar a uma relação de diferença. E aí eu tenho que ficar testando essas alternativas dentro de, se eu selecionar esse critério ou retirar, o que pode acontecer, se eu tenho uma alternativa que influencia a outra. Só que isso é uma coisa que a gente vai vendo a partir da hora que vamos aprendendo em novos métodos. Qual que é a característica principal do Prometer nesse modelo que eu apresentei hoje? Ele é um método estritamente quantitativo. Ali eu apresentei um conceito de segurança com uma escala e um conceito e uma avaliação de complexidade também por uma escala. Mas esse é o mais viável? É claro, esse aqui foi um exemplo totalmente didático. E é daí que a gente vai migrar depois para o outro método, Prometer SAP-1, que nós vamos trabalhar nesses pontos. Porque ao invés de eu fazer aquela avaliação lá por uma escala, eu não faço uma avaliação paritária lá pelo método SAP e consigo identificar uma grandeza de uma forma mais transparente, não só indicando uma escala ali. Então, são esses pontos, assim, foi a partir dessa pesquisa aqui, desse só, que a gente começou a estruturar esse novo método. É claro, agora pode ser meio difícil de enxergar, mas quando a gente for trabalhar o Prometer SAP-1, eu vou retornar esses pontos, a gente vai explorar esse método, e aí a gente vai conseguir identificar o porquê dessa nova proposta e o que ela agregou, tanto dentro do método Prometer, tanto dentro do método SAP, porque é interessante você trabalhar tanto com esses conceitos quantitativos, tanto com esses conceitos qualitativos, né? Então, basicamente é isso. Assim, essa aqui é uma versão super simples, claro, porque não era ideia nossa trabalhar numa versão web, porque o método já é consagrado, não tem porquê de eu ficar trabalhando nele. Mas aí, isso meio que deu pontapé, né, para a gente começar a trabalhar nessa nova versão, nesse novo método Prometer, e nessa plataforma também, versão web, que já está basicamente pronta, até o meado do mês já vai estar online, e provavelmente para a nossa aula já vai vir, e a gente vai ver a importância desse método Prometer integrado ao SOPEV, o que ele trouxe de diferença, e o que ele viabiliza eu fazer de avaliação e análise, né, dentro de uma tomada de decisão no critério. Então, basicamente é isso. Eu sei que ficou um pouquinho corrido, o método ele não é muito pequenininho, ele é um pouquinho grande, mas qualquer dúvida, entre em contato, vocês têm meu telefone, tem e-mail e tal. Tinha até alguém que estava interessado em fazer o método Prometer 1, 2, 3 aí para o web. Qualquer dúvida, entre em contato, a gente explora o método melhor, se tiver vontade, né, claro. Eu tenho meu contato aqui, e a gente consegue apresentar isso de uma forma um pouquinho mais clara, se tiver interesse, claro. Sim, e basicamente é isso. Oi? Eu tenho. Eu tenho, mas a questão de fazer o híbrido também me interessa. Uhum. E esse final de semana eu tive bastante dificuldade com o cálculo. Fiquei feliz aí de ver o passo a passo agora. Normalmente, quando a gente... como eu vou depois vir com o Prometer 2, a gente vai destrinchar melhor esse assunto. Hoje foi só para você entender mais ou menos assim como é o fluxo do processo. O processo axiomático dele é um pouquinho chato de você ler e entender assim de cara. Claro, quando destrincha, ele fica bem mais simples. É bem mais claro, mas esse é o objetivo, a gente deixar uma forma mais clara para aprender. Assim, na mão, sozinho, você vai ficar alguns meses ali quebrando cabeça nesse cálculo. Mesmo que o processo seja simples, mas a estrutura dele é um pouquinho enjoadinha, um pouquinho complexa. Então, isso é interessante. E por isso que eu trouxe a plataforma também. Tanto que eu vou fazendo ali etapa por etapa, mesmo que ela é simples, né, só um scriptzinho, você vai destrinchando ali etapa por etapa. Mas, como eu falei, qualquer dúvida, entre em contato, a gente destrincha isso e vê e trabalha novas ideias aí também. Aí, o professor Marcos já pode dar uma palavra. Obrigado, Miguel. Só Miguel, você vai
Você vai liberar esse material de alguma forma ou a gente vai ficar só com a aula mesmo? Só porque, assim, eu sei que o método é grande, eu entendi, porque aí na hora de uma aplicação, né, tendo aquele passo a passo ali, pô, tu destrincha muito. Disponibilizar No lá caso, no você nosso... destrinchou muito melhor, né? Assim, Eu mando muito lá para melhor. vocês por Excel lá. Ele tá no eu Excel, vou fica mais disponibilizar... fácil. Tranquilo. Eu vou disponibilizar essa apresentação lá no nosso grupo do Facebook. Miguel, depois me manda, por favor, Mando a sim. apresentação. O Excel Obrigado. também, se você tiver, você me manda, que o Excel também ajuda. O software você já tem, então já mandou aí o link aí no Dropbox, é só baixar, né? Show, show. Então, assim, esses métodos, vocês observem, assim, eles não são necessariamente difíceis, né? Mas exige se você for aprender o método a partir da leitura de artigos, não fica muito confortável. Livro, você não vai achar, livro que explique passo a passo. Não vai achar porque não tem. Né? E você vai achar artigos. E os artigos também, assim, não é muito simples aprender de artigos, porque artigo normalmente tem 12 páginas, 13 páginas, né? Circula nessa faixa. Então, ele é muito resumido. Então, também não dá para fazer igual o Miguel está fazendo, né? Coloca aqui o número 5, agora subtrai o valor da outra alternativa. Não dá para fazer isso no artigo. Né? Então, fica realmente difícil aprender sozinho. É difícil, mas não é impossível. Todo mundo aprendeu. Eu aprendi, Miguel aprendeu. Miguel aprendeu sozinho. Eu falei, vai lá, se vira. Eu não dei aula do Prometer para ele, não. Eu mandei ele Acho que tem um mês e pouco, mas foi. Eu mandei ele estudar e depois ele que me explicou. Né? É isso. Né? É a vida. A gente tem que sentar, estudar, aprender. Né? Acabou a aulinha de tia Teteca explicando, parará, não existe mais isso. Né? Então, assim, mas a proposta como disciplina foi facilitar a vida de vocês. Né? Então, eu expliquei passo a passo o Sapevo, Miguel explicou passo a passo o Prometer, e mesmo o HP, que é o mais simples dos métodos, se você for pegar na literatura para ler, ele não é confortável de aprender sozinho. Se você pegar lá o livro lá, Tomada de Decisão em Cenários Complexos, lá do professor Altran, você, beleza, saiu na urina, aprendi. Não é assim. Né? Mas também não é nada do outro mundo. Todo mundo aqui aprendeu série de Fourier, transformada de Laplace, EDO, tudo isso é muito mais difícil do que esses métodos. Né? Então, assim, a nossa ideia é facilitar. E para que o Miguel deu aquela aula da semana passada? Ele deu aquela aula para mostrar que se não tiver um software, se não tiver um calculador igual esse aí que ele fez do Prometer, ninguém usa o método. Porque as pessoas não gostam de matemática, a verdade é essa. A verdade é que a maioria das pessoas, nossos chefes, nossos diretores, nossos gerentes, não gostam de matemática. A maioria não gosta. Você for lá e mostrar, não, usa aqui o critério monotônico, inverte, multiplica a matriz, ele vai rir na sua cara e vai escolher qualquer coisa. Né? Até o próprio Sapevo mesmo, né, mestre? Se você for explicar para ele Sapevo, que é relativamente mais simples, mostrar 2 tabelas ali, o cara já vai te olhar meio atravessado, o Sapevo, né? Ele só tem que dizer se é melhor, pior, equivalente, não pode nem aparecer número. Né? Por isso que a gente fez só com escala semântica, para ele nem ver número. Né? Porque se nego ver número, o cara colapsa. Né? Não, isso aí né? Eu não quero, é difícil. Então, as pessoas aí chega o Miguel e fala assim, não, é que você tem que dizer a indiferença, o cara, não, vai embora daqui, vai. Eu sou indiferente a você, pode ir embora. Então, o nosso objetivo é criar uma ferramenta que exija o mínimo esforço cognitivo possível do cara que vai decidir. Para a gente, não. A gente tem que saber o que está rodando ali por trás, como é que o algoritmo funciona, né?
a gente tem que saber. Mas o cara lá da alta administração, então ele não precisa saber se a média é ponderada, se a média não sei o quê, geométrica, não precisa saber, né? Então, aí a gente trabalha nessas ferramentas por causa disso, porque na esperança de que alguém usa, porque ninguém usa nada. Todas as decisões são tudo na orelhada, né? Decisões totalmente na orelhada. Então, a gente está tentando desenvolver algumas ferramentas que, pelo menos, o cara... Não, 5 minutinhos aqui, eu calculo aqui, vejo qual é a melhor, qual é a alternativa que resolve o meu problema. Então, a ideia é essa. Aqui na empresa eu estou tentando implementar aí a cultura da decisão mais assertiva. Pois é. Vamos ver se vai dar certo. Você tem um leão aí, vai lutar com um leão, né? Exatamente, porque aqui a gente está investindo, aqui a gente está investindo em muitas coisas, né? E a gente está com um planejamento estratégico bem definido para 10 anos, então vão ser muitos investimentos. Então já estou martelando nisso aqui para poder a gente tomar a melhor decisão possível. Você pode usar um método e pode tomar uma decisão ruim? Pode, mas a chance é muito menor do que se você tomar uma decisão na orelhada, né? Também você tem como justificar, né? E também você tem que... por que você escolheu essa máquina e essa máquina é uma porcaria? Não, eu estruturei o problema... Exatamente. Só de que a gente justificar já é uma grande diferença. Dentro do que a gente achou razoável, e essa foi a avaliação que nós fizemos, só que infelizmente não deu certo, né? É diferente de você tomar uma decisão na orelhada e no final não ter como justificar como é que aquela decisão foi tomada. Eu, particularmente, eu corto um dobrado, às vezes, para apresentar soluções simples, assim, vamos escolher um fundo de investimento, aí já tem premissa, baixa o risco. Cara, é uma luta, é uma luta. O nego não entende Pareto, cara. Tu faz um Pareto, o nego não entende. É uma luta. É uma luta, você chega a apresentar já o melhor, você já refinou, né? Pô, é uma luta. Você faz um Pareto, às vezes um gráfico por setores, né? O cara não entende. Um gráfico de barra, Pareto, não entende, né? Então, quer dizer, a gente tem uma luta muito grande pela frente, né, Gano? Muito grande. Isso é verdade, né? Bem, então, seguindo a nossa sequência, o que nós temos aí pela frente? Só para a gente se preparar. Então, então, seguindo aqui, né? Vamos lá, eu gosto sempre de dar uma recapitulada para a gente não se perder. Então, eu dei a primeira aula, Miguel falou sobre como sustentar, né, como dar suporte à análise MCDA, e justamente o artigo lá da Ômega dizendo a importância de se desenvolver esses softwares, né, para auxiliar a tomada de decisão. Aí eu sorteei os artigos. Então, hoje eu falei no SAPEVO-M, o Miguel falou no Prometeu 1, 2 e 3. Eu vou disponibilizar as 2 aulas hoje, vou disponibilizar o meu material do Miguel, vai ficar tudo lá no nosso grupo. Tudo concentrado lá para vocês estudarem. E aí, semana que vem, se o Frederico tiver melhor do coronavírus, se o Frederico tiver melhor, ele dá aula do Electri 1. Se ele não tiver, eu mesmo dou aula, né? E aí, na sequência, o professor Maione vai falar nos métodos TOL 1 e 2, e no dia 21 de julho, o Miguel vai trazer o Prometeu SAPEVO M1. Depois o Igor vai trazer o Electrimor. Aqui o professor Simões vai dar uma aulinha para vocês, eu vou dar mais um método, parará. Minha última aula vai ser aqui, 18/8. E aí, se tudo correr bem, eu acho que essa prova não vai acontecer, mas, né, se acontecer, já tem a data ali marcada. E a entrega do trabalho final de vocês. Então, aqui no dia 21 de julho é a apresentação dos artigos que eu sorteei, né? Então, temos aí 21 dias para preparar esse trabalho. E no dia 1º de setembro vai ser a entrega dos trabalhos finais da disciplina. Se não tiver prova, essa nota da prova vai ficar agregada aqui ao trabalho final da disciplina. Tá? Então, aí vai valer... Professor, fala. Em relação a essa primeira apresentação, esse primeiro vídeo do YouTube aí, é um vídeo de 10 minutos, ou seja, é basicamente um resumo do artigo, né? É o resumo. Não é
um resumo ali para explicar para os outros. Né? Um negócio simples assim. Simples, né? Ok. simples. 3, 4 slides. Tá, e tem problema de passar um pouquinho desse tempo? Porque, não tem assim, problema. Não tá, tem problema. porque no meu caso ali tem um software envolvido e eu acho que é interessante mostrar o funcionamento do software. Sim, não tem problema. Pode passar. Tá ok, então. Tá? Ok. E a ideia da apresentação é fazer uma breve introdução, dizer qual é o problema, qual foi o método utilizado e qual foi a solução. É isso. Pensamento focado focado na solução. Problema, método e solução. Né? Tá? Então, e aí 1º de setembro é a entrega do nosso trabalho final. Tá bom? Alguma dúvida até aí? Tranquilo? Tudo tranquilo? Podemos encerrar? Tudo sob controle. Então, tá bom. Então, semana que vem nos encontramos novamente e aí veremos o método Electri. Ele vai ser fundamental também, porque vocês precisam entender o método Electri para entender o Electrimor, que tem como base o Electri. Né? Então, se vocês não entenderem o Electri, não entenderão o Electrimor. E o Electrimor é um dos elencáveis para fazer o trabalho final. Tá? Então, tá bom. Então, semana que vem, a gente volta a conversar. Tá? Fiquem com Deus e se cuidem. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Até semana que vem. Obrigado, professor. Tchau, tchau. 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 Já foi.